Em relação à pensão alimentos, como funciona, a porcentagem, como se dá em si, em relação ao pai e o que a mãe pode Então, estar fazendo esse pedido. os alimentos, né? Muita gente, muita mãe, muito pai acredita que o percentual que tem que pagar para o meu filho são 30%. Não existe uma regra também, né? Eu já tive casos em que o pai paga 50% da sua renda, como já tive casos que o pai paga 10% da sua renda. Então isso é muito variável. E essa variação, ela vai de acordo, de fato, com a possibilidade do alimentante, que é o pai, e a necessidade do alimentado, que é a criança. Então, o juiz, o Ministério Público, sempre vai avaliar a necessidade e possibilidade, né, a proporcionalidade. Então, essa proporcionalidade vai de acordo com aquela situação, com aquela realidade fática daquela criança. Então, não existe um percentual fixo. Vamos supor, um pai que ganha R$ 1.000, possivelmente ele vai pagar 30% daquela renda. Mas um pai que ganha R$ 10.000, possivelmente não será 30% daquela renda. E sim um valor determinado baseado no salário mínimo. Mas não será 30%, muito possivelmente. Então, ou talvez seja até mais, dependendo da necessidade daquela criança, tá? Então, essa necessidade, ela precisa ser comprovada. Essa necessidade, ela precisa constar nos autos. Não adianta você pedir o que não existe. Então, como tem muito pai que acredita que o que a criança precisa é apenas da comida. Então, a pensão alimentícia, ela é um contexto de fatores que vão proporcionar uma subsistência, uma qualidade de vida digna para um filho, né? Então, dentro da pensão alimentícia estão os alimentos, a moradia, dentro da moradia está o IPTU, a energia, a internet que seu filho assiste TV, está a conta de água, está a escola, está a babá, está o Uber que seu filho pega para ir a um passeio, ou combustível que a mãe gasta dependendo da renda da mãe. Então, vai de acordo com a necessidade da criança. Nunca há uma regra em relação aos alimentos. Mas é preciso sempre pensar e sempre ponderar a necessidade e possibilidade. Então, como também é possível, a criança hoje, um exemplo, recebe um valor de um salário mínimo e meio. No entanto, essa criança foi diagnosticada com uma patologia, criança foi diagnosticada com a necessidade de utilizar um medicamento, que só o medicamento custa R$ 1.000. Logo, se o pai paga de alimentos R$ 1.500 e a criança passa a utilizar um medicamento de R$ 1.000, a pensão não vai dar. E aí nesse caso, a mãe pode pedir uma revisão de alimentos, né? Ela vai comprovar a necessidade modificativa dessa criança, ou seja, ela vai comprovar que a criança não necessitava, o que a criança necessitava, ela agora passa a necessitar muito mais, e esse muito mais possivelmente vai ser deferido, porque para deferir você precisa comprovar. Então, assim como também o pai, né? O pai, por exemplo, paga lá uns 2 salários mínimos para um filho, um exemplo. E esse valor, o pai na época trabalhava, na época que foi deferida essa sentença. O pai trabalhava, o pai morava em uma casa da sua mãe, por exemplo. O pai tinha um contexto de vida. No entanto, o pai passou a ficar desempregado. Essa mãe dele faleceu. Essa casa, ela foi para um inventário. E no inventário, essa casa, ela está com o companheiro da mãe dele, que não era casado, mas ele está morando na casa. E o filho teve que sair dessa casa por alguma razão, né? Razão essa que seria o inventário. E aí essa casa vai ser partilhada para, vamos supor, 10 filhos. E a cota parte desse pai é muito pequena. Ou seja, o que esse pai vai receber dessa casa, vamos supor que ele receba R$ 10.000. Não dá para ele comprar outra casa. E aí ele precisa passar a morar em uma casa alugada. Ele ganhava 5 salários, passou a ganhar um salário mínimo.
e aí ele não consegue manter esses 2 salários que anteriormente ele pagava. Então, nesse caso, é possível o pai também entrar com ação de revisão de alimentos. Ele vai comprovar a impossibilidade de manter aquele valor já arbitrado e pedir para que aquele valor seja revisado. E nessa revisão será comprovado tudo que precisa e possivelmente vai ser deferido. Show. Em relação à entrada, quando se dá a entrada em a pensão alimentos, a partir da data de entrada. Isso. Quando se dá a entrada a partir da revisão, já é um processo que demora mais. Né? Mesmo que ele não tenha condição, ele ainda assim é obrigado. Sim. Quando ele, por exemplo, na revisão de alimentos, vamos supor, é muito comum acontecer da seguinte forma. O pai, ele pagava 2 salários mínimos. Ficou impossibilitado de manter esse valor. Como ele está impossibilitado, ele simplesmente para de pagar. E aí, pai, esse é o maior erro. Por quê? Porque os valores alimentícios, eles não prescrevem. Ou seja, essa dívida, ela vai permanecer em aberto e você vai pagar com juros e correção monetária. Já acumula. Então, esses juros, o advogado, ele vai colocar o melhor índice para a mãe, no caso. Né? Porque a mãe, ela vai cobrar desse pai. Além de que esse pagamento, mesmo ele estando impossibilitado, mesmo que ele comprove. Veja, até ele comprovar é um fato, é uma situação. Mas eu falo no período que ele foi demitido, está desempregado, não tem como marcar com esse valor. Ele simplesmente para de pagar. E aí passou 2 meses sem pagar, não informou para a mãe nada, passou 2 meses sem pagar. Entra com ação de revisão de alimentos no 3º mês. Esses 2 meses que você ficou sem pagar, essa dívida, essas dívidas, né, elas não prescrevem. Ou seja, esses 2 meses, eles serão pagos com juros e correção. E se você não pagar, a mãe, ela pode pedir a prisão. Ela pode pedir a prisão, ela pode pedir a penhora, ela pode pedir o bloqueio de FGTS, por exemplo, ela pode pedir para que o juiz faça busca em vários sistemas, para que o juiz intime, por exemplo, a Caixa Econômica, para a Caixa Econômica fornecer qual conta está vinculada, qual emprego existe, qual valor ele recebeu, e aí faz o bloqueio a penhora, né, desse FGTS, como faz a penhora da CNH dele, depende das medidas que são pedidas. Mas aí o pai não pode deixar de pagar. Esse deixar de pagar, ele vai pagar de toda forma. Ele vai pagar de toda forma. A outra pergunta que você fez em relação ao prazo, né? A ação de alimentos, ela é um processo relativamente muito rápido, né? Mas entenda que o relativamente muito rápido talvez não seja o rápido para você, para a mãe que está ali precisando de alimentos, né? A fome, ela não espera. A mãe, quando ela pede alimentos, ela geralmente pede porque precisa. Existem mães que também pedem porque querem ver o pai preso. Muitas vezes ela não precisa, mas é um direito da criança e ela pede com a finalidade de causar prejuízo ao pai. Também acontece. Mas aí a ação de alimentos, ela é relativamente muito rápida. Ela é muito rápida porque é feito um pedido, é uma lei específica que rege os alimentos. Então, existe uma prioridade na tramitação por ser um menor. Então, é deferido muito rápido. E o momento que o juiz defere esses alimentos, eles são deferidos provisoriamente. No momento que é deferido um valor, esse valor não começa a contar no momento que é deferido. Mas aí o juiz, o oficial de justiça, ele vai intimar o pai. E a partir do momento que o pai tem ciência daquele determinado percentual que tem que repassar, daquele determinado valor que tem que repassar, no momento que o pai tomou conhecimento, ali já começa a contar. Então, se o pai não pagar, a mãe vai pedir a prisão dele e ele, se não pagar, ele vai ser preso. E em caso também do não cumprimento, os avós ou outros parentes passam a ser os posteriores e vão receber essa dívida? Sim. Como que funciona? Os alimentos avoengos são alimentos subsidiários, ou seja, não é possível acontece muito de uma mãe
pedir alimentos aos avós. Porém, o pai trabalha e ganha, vamos supor, um salário mínimo. Mas os avós são aposentados e a mãe não quer que o pai pague, quer que os avós paguem. Não é possível isso. Ainda que o pai ganhe muito inferior, tenha um valor, uma renda muito inferior à renda dos avós. E não é possível por causa exatamente de serem alimentos subsidiários, né? Então, primeiro vai o pai, e em caso de impossibilidade do pai, em caso de desemprego do pai, aí sim os alimentos passam para os avós. Mas lembrando, mãe, que os alimentos que passam para os avós, tá? Os avós maternos também podem arcar com esses alimentos. Não é só os avós paternos, né? Então, precisa se ponderar e analisar o que é que a criança precisa e, de acordo com o caso concreto, né? A advogada ela vai avaliar qual é a melhor condição para fazer os pedidos adequados. Então, quem entra, na verdade, com esse procedimento é o advogado, que vai entender que nos autos terão que ter o nome de todos os avós, não apenas o do paterno. Sim, porque depende, tá? Porque muitas mães podem querer deixar ausente os seus pais, né? E deixar só Exato. Vamos lá. Se uma mãe chega e diz assim, eu quero pedir alimentos para os avós. Inicialmente eu não vou incluí-los, os avós maternos. No entanto, quando os avós paternos forem citados e intimados, eles vão sim pedir para que os avós maternos sejam incluídos naquela ação. Haja vista, os avós, não há distinção entre avós. Se os avós maternos podem arcar, por que não arcarem também? Então precisa existir esse equilíbrio. Show, muito bom.